Oi, gente, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas para esse encontro que a gente vai decodificar os astros. Finalmente, eu consegui separar esse tempinho, esse espaço pra gente falar exclusivamente sobre esse tema que vocês me pedem tanto lá no Instagram. Só que aqui a gente vai conseguir aprofundar mais, eu vou dar aquela atenção que às vezes eu tenho vontade de dar e não consigo. Então já comentei muito aí no chat, me contem quais são as expectativas de vocês, se vocês também estão animadas, animados, o que vocês já sabem sobre astrologia, qual a proximidade que vocês têm já com o mapa astral de vocês. E a gente vai dividir muita coisa legal aqui nesse encontro hoje. Então, como que o nosso bate-papo vai funcionar hoje, tá? Pra vocês entenderem e não ficarem ansiosas aí. Na primeira parte, que é uma parte que eu particularmente não gosto muito, que eu acho meio chata, mas que é especialmente para os meus colegas capricornianos, virginianos e taurinos, né? Que são esses signos mais de terra, esses signos que eles precisam de um embasamento, eles precisam saber de onde vêm as coisas, não querem saber dessa parte mais mística da astrologia, eles querem fatos, né? Então a gente vai falar um pouquinho da história da astrologia nessa primeira parte. A segunda parte é uma parte mais prática, onde a gente vai falar mais sobre a astrologia no nosso dia a dia, a astrologia nos nossos relacionamentos, sejam eles relacionamentos amorosos, sejam eles relacionamento com o nosso chefe, um pouco como a astrologia também pode influenciar no nosso propósito. Então, assim, nós somos, na verdade, um mapa inteiro, isso que eu gosto sempre de lembrar. Eu não sou só canceriana, eu tenho meu ascendente, a minha lua, a minha Vênus, tem o posicionamento dos planetas também. E isso a gente vai ver também bastante na terceira parte, que a gente vai ver os elementos, os planetas, as casas do mapa astral. E também é claro que a gente não vai esquecer daquela parte que vocês adoram, que é o match dos signos, né? Qual o signo que se dá bem com esse, qual se dá bem com aquele, qual que vai ter mais atrito. Mas eu sempre gosto de deixar, assim, bem entendido entre vocês, que não é que um signo não vai se dar bem com o outro. Alguns só vão ter mais desafios do que os outros, mas tudo a gente resolve. O importante é a gente entender como que o outro reage, como que o outro lida com a vida, para que a gente saiba lidar com ele também. Então, vai ser mais ou menos isso no nosso bate-papo hoje. A gente não vai falar muito aqui de termos técnicos e tal, mas algumas coisas são fundamentais a gente saber, algumas coisas básicas, né? Por exemplo, o que significa a palavra astrologia? Não sei se vocês sabem, mas a origem dessa palavra vem de duas palavras do grego, que é astron, que significa estrelas, e logos, que significa estudo. Ou seja, a astrologia nada mais é do que o estudo das estrelas. Olha que coisa maravilhosa, né? Então vamos aprofundar um pouco mais. Primeiro, tá, gente? A astrologia é uma doutrina. Então, isso significa que a astrologia é um conjunto de ideias que podem ser ensinadas e transmitidas de pessoa para pessoa, que é justamente o que a gente está fazendo aqui e o que a gente vai fazer também mais para frente. Segundo, a astrologia está tanto na teoria como também na prática. Por isso que é muito importante que a gente compreenda os conceitos da astrologia e tente aplicar isso no nosso dia a dia, que eu também acho isso fantástico. Quanto mais eu aplico a astrologia no meu dia a dia, mais eu vejo o quanto ela é real, o quanto as estrelas realmente influenciam em tudo que a gente faz, no nosso comportamento. Não em tudo que a gente faz, mas assim, na nossa semana, tem semanas que a gente tá mais propenso a ter negócios, a fechar negócios. Tem semanas que a gente vai estar mais divertido, que a gente tá numa vibe mais de sair, mais de curtição. Então isso é muito legal, quando a gente entende como tudo isso acontece, a gente tem mais vontade ainda de estudar sobre isso. E por essa razão também que eu falei que a astrologia é uma ferramenta muito legal para o autoconhecimento. Eu sou apaixonada por entender as pessoas, entender o comportamento humano. E uma das coisas que mais me chama a atenção na astrologia é como ela realmente me ajuda a descobrir os meus pontos fortes, os meus pontos fracos, né? A minha luz e a minha sombra. E então todos nós temos isso. Às vezes as pessoas vêm pra mim e me perguntam: ai, Bárbara, qual que é o pior signo? Qual que é o signo pior de se relacionar? Não existe isso, gente. Todos os signos, absolutamente todos eles, têm as suas qualidades que são assim, o que brilha neles e o que a gente tem que aprender com cada um deles. E cada um também tem aquilo que vai ser
o calcanhar de Aquiles, que a gente vai ter que trabalhar mais na nossa vida. Eu, por exemplo, sou canceriana, então eu sei que eu brilho quando eu sou cuidadosa, quando eu sou amorosa, quando eu sou afetuosa, que eu tenho o dom da intuição, né, do afeto, da empatia, e isso são coisas boas. Mas também eu sei que eu posso tender a ser uma pessoa meio dramática, uma pessoa que tende às vezes ao vitimismo. Então essas coisas eu abomino, e por isso que eu trabalhei elas na minha vida. Como? Estudando e sabendo mais sobre a minha essência. Então, isso também é válido e é bom a gente sempre lembrar que não existe signos bons ou ruins, tá bom? A gente sabe que o estudo dos astros e das estrelas é muito amplo. Quanto mais eu estudo sobre isso, mais coisas eu fico sabendo. Por isso que eu não paro nunca de estudar e por isso que também a gente tá aqui para estudar mais e aprender juntos e juntas. Então, uma coisa também que eu sempre deixo bem claro é que a gente não é só o nosso signo solar, né? Nós somos um mapa astral completo e eu tô reforçando isso de novo para vocês sempre lembrarem disso. Todos nós temos as 12 casas e os 12 signos no nosso mapa. Hoje a gente vai falar mais dos 12 signos solares, né? Embora tenham muitos mais aspectos aí que a gente pode aprofundar em outros encontros que a gente tiver. Esses 12 signos são separados por 4 elementos: fogo, terra, água e ar. Os signos de fogo são Áries, Leão e Sagitário. Os signos de terra são Touro, Virgem e Capricórnio. Os signos de ar, Gêmeos, Libra e Aquário. E, por fim, os nossos signos de água, Câncer, Escorpião e Peixes. Os impactos dos elementos, eles aparecem principalmente na personalidade e no nosso comportamento. Então, pessoas do signo de fogo são aquelas pessoas apaixonadas, intensas, quentes, né? As pessoas do signo de terra são aquelas pessoas mais sensatas, elas não gostam muito de arriscar, elas têm mais o pezinho no chão, né? São as pessoas que gostam de estabilidade, de segurança. Então, elas não curtem muito arriscar, como os signos de fogo normalmente têm mais essa tendência, né? As pessoas do signo de ar costumam ser aquelas pessoas mais leves, mais tranquilas. Ar é movimento, né? Então, as pessoas assim de signo de ar têm muito essa característica. Já as pessoas do signo de água são aquelas pessoas mais intensas, mais profundas, emocionais. E isso a gente vê, eu vejo que as pessoas confundem muito, por exemplo, as pessoas do signo de fogo, que elas têm uma intensidade, mas é uma intensidade explosiva. E as pessoas do signo de água, elas têm uma intensidade que é profunda, elas falam de profundidade, tá? São muito emocionais, sentem todos os sentimentos assim com realmente muita intensidade. Falam que canceriano, que pisciano é chorão, mas é porque eles realmente, de fato, sentem mais do que as outras pessoas. E, mais ainda, os signos, eles não definem tudo sobre nós, né? Eles podem ser um bom norte ali, como eu já falei, mas eles não definem tudo. Então, é impossível encaixar toda a humanidade nesses 12 signos. Isso que eu falei, ela é de Câncer, ele é de Capricórnio, acabou. Não. A gente é um mapa astral inteiro e muito do que a gente vive, a gente consegue ler no mapa, mas mapa não é território. Então, não existe a gente dizer que aquilo tá escrito e vai ser aquilo pro resto da vida. A gente vai aprendendo com a nossa personalidade, com as influências do nosso mapa, mas a gente vai mudando e com o livre-arbítrio a gente vai tomando as nossas próprias decisões. E falando nisso, vocês já sabem o que significa mapa astral? Principalmente as pessoas de signo de terra me questionam quanto a isso. Eu sempre falo assim, gente, eu não quero que vocês acreditem em astrologia, só me passa aí a tua data de nascimento e tá tudo certo. Ou seja, eu só quero saber teu signo, não quero que tu te convencer de nada. Mas mesmo assim, vou falar aqui, o mapa astral é tipo uma fotografia do céu no momento exato em que a gente nasceu. Então, como tava o céu exatamente no horário do nosso nascimento.
dessa fotografia, a gente consegue saber nossas características de expressão, nossa personalidade, nossas limitações, nossos talentos. E assim, depois que eu fiz o meu mapa a primeira vez, eu fiquei chocada com tudo. E aí foi que eu comecei a estudar, né, astrologia. Acho que eu já comentei isso com vocês, que foi depois da primeira vez que eu fiz o meu mapa. E depois dessa vez, eu fiz o meu mapa várias outras vezes com pessoas diferentes. E cada vez que eu faço o meu mapa, mesmo que seja o mesmo que eu já também saiba interpretar um mapa astral, eu colho informações em sites diferentes. É como a gente lê um livro em diferentes etapas da nossa vida. Cada vez parece que ele vai nos mostrar coisas que a gente precisa naquele momento. Então, mas mudou alguma coisa? Não mudou nada. Legal que a gente pega as percepções que cada um tem. Tem olhares diferentes no mapa. E então por isso que eu acho muito rico esse estudo. Quando eu fiz meu mapa astral pela primeira vez, primeiro que eu fiquei chocada, eu fiquei pensando, não é possível que essa mulher me leu totalmente. Então eu quis entender como assim, como que aquilo fazia tanto sentido. E aí, entendendo a leitura de um mapa, eu comecei a me apaixonar ainda mais por astrologia. Tanto é que eu já fiz meu mapa várias vezes, com pessoas diferentes. E sempre eu aprendo algo novo quando eu faço meu mapa astral. Sempre alguém me traz um insight diferente, me abre os olhos para alguma coisa que eu não tinha visto na primeira vez. Então é um estudo muito rico e cada vez que a gente aprende uma coisa, a gente vê o quanto mais ainda tem pra gente aprender. Então agora pra gente falar um pouquinho da história da astrologia, para vocês terem noção, surgiu há mais de 5.000 anos atrás, lá com os sumérios. Eles tiveram lá os primeiros contatos com a astrologia, começaram a estudar isso. E depois foi passando esse estudo para várias civilizações que foram cada vez aprimorando mais esse estudo, até que depois na Europa começou a se espalhar. E também Platão, Sócrates e Aristóteles também demonstraram muitos interesses pela astrologia e cada vez mais ela foi ganhando força, né? Tempo depois na Idade Média, os árabes também, todos os conhecimentos astrológicos eles guardaram, ampliaram esses conhecimentos e cada vez a gente foi se ambientando mais com esse estudo, até que hoje a gente não parou de estudar e muito pelo contrário, né? A gente cada vez, como eu falei, descobre mais coisas sobre astrologia. Mas tem muito registro disso desde 5.000 anos atrás, lá com os sumérios. Uma coisa que eu li uma vez e que me marcou muito é que a astrologia é um grande milenar algoritmo da vida, porque ela tenta traduzir o universo, decifrando os símbolos e os sinais. Então a astrologia pode ser utilizada como uma ferramenta para facilitar o nosso dia a dia, promover autoconhecimento, como eu já falei aqui, e sempre vou repetir para vocês entenderem bem o quanto isso é uma grande ferramenta para o nosso dia a dia, para as nossas relações, para a nossa evolução, para a gente entender e descobrir o nosso propósito. Até no trabalho, assim, as pessoas às vezes estão perdidas no trabalho, às vezes aquilo não faz sentido para elas e às vezes elas estão vivendo muito mais do que elas foram ensinadas, do que é de fato a essência delas. Então, quando a gente entende o nosso mapa, a gente, poxa, não, aqui na casa do trabalho eu tenho essa e essa influência. E aí eu me relembro das coisas que eu gostava de fazer quando eu era criança. E daí as coisas começam a fazer mais sentido pra gente. E a gente vive a nossa real identidade a partir disso. Então, pode nos abrir os olhos pra muitas coisas mesmo. Tem gente que faz uma leitura de mapa e muda a vida. De verdade, gente. Então, por exemplo, se eu fizer o meu mapa astral, eu sei que as minhas fraquezas vão ser essa e aquela, como eu já falei pra vocês, que eu sou canceriana, mas eu vejo também que eu não sou apenas canceriana. O que o meu ascendente pode me trazer de coisas boas para eu balancear essa energia, né? O que minha lua, quais são as vantagens da minha lua? A lua é o que nos nutre, é como a gente reage emocionalmente, né? Como são as nossas emoções. Então, quando eu entendo isso, eu, por exemplo, assim, eu sou canceriana com lua em Capricórnio. Eu sou 8 ou 80, porque são dois signos que são opostos, né? Capricórnio é um signo muito racional, que é justamente onde eu tenho as emoções, e Câncer é a emoção pura. Então eu sei que eu sinto muito as coisas, mas tudo que eu sinto eu levo pro racional.
Então, aí eu consigo organizar um pouco esses sentimentos, que às vezes eu via que eu tentava muito entender o que eu tava sentindo. E aí, isso explica, né? Agora, o meu ascendente é aquário, por isso que eu vejo que muitas pessoas, assim, de primeira, elas olham pra mim e falam, não, Bárbara, tu não é canceriano. Não, porque tu fala com todo mundo, porque tu tá sempre pra lá, pra cá. Por quê? Porque aquário é um signo de liberdade, é um signo de ar, é um signo futurista, né? Então, dar esse balanço às vezes confunde as pessoas. Daí, eu vejo uma coisa também que eu vejo as pessoas falarem muito. Ah, depois de tal idade, a gente começa a viver mais o nosso ascendente. Gente, não é isso. Uma coisa é, o nosso ascendente é como a gente se mostra pra vida, como os outros nos veem. Então, às vezes, a gente tá interpretando mais aquele papel do ascendente pra gente se proteger. O ascendente faz parte do que a gente é? Sim. Mas a gente não pode esquecer que o nosso signo solar é e sempre vai ser a nossa essência. Então a gente nunca pode também esquecer de voltar para nossa essência, né? O nosso ascendente é como a gente se mostra para a vida, os filtros que às vezes a gente coloca. Então eu vejo muito o ascendente como uma forma da gente se proteger do que a gente verdadeiramente é, por coisas que já aconteceram na nossa vida que a gente precisou se blindar. E além disso, gente, alguns especialistas ainda chegam a afirmar que os astros têm influência não só no nosso humor, na nossa personalidade, mas também no nosso estado corporal, tá? Isso, inclusive, foi uma das coisas que me chamou muito a atenção, que a primeira vez que eu fui fazer meu mapa, a astróloga falou que eu poderia ter problemas de digestão e tal. E isso é uma coisa que fez muito sentido pra mim, porque ela não sabia absolutamente nada da minha vida, e eu tenho, assim, sofro, eu não gosto de falar que eu sofro, porque essa palavra também não gosto, mas eu tenho problemas de digestão há anos, então, assim, é mais uma das coisas que fez muito sentido, assim que eu comecei o meu primeiro contato com a astrologia. A astromedicina, que interpreta o mapa astral sob o ponto de vista da saúde, que também existe isso, ó, foca principalmente nos planetas Marte e Saturno. E agora a gente começa a falar dos planetas, que já vamos lá para a terceira parte da nossa aula. Em Marte e Saturno, eles costumam indicar acidentes, cirurgias, ferimentos, doenças, enfim. Vênus, por exemplo, é aquele planeta que a gente adora, que a gente fala muito lá no Instagram, que é o planeta da beleza, da sensualidade, do amor. E a gente sempre quer saber muito onde é que tá a nossa Vênus para saber como que a gente vai se relacionar, como a gente vai se comportar nos nossos relacionamentos, né? Isso é super importante. E é legal também falar que não são só nos nossos relacionamentos amorosos, mas nos nossos relacionamentos também com o dinheiro, com as coisas, com as pessoas em geral, né? Então fala muito desses relacionamentos afetivos. Tem Mercúrio também, que rege muito as comunicações. Mercúrio é o planeta da fala, do intelecto, rege Gêmeos, né, que é um signo super intelectual, que eu acho super inteligente. Muita gente tem medo de geminiano, mas olha como eu coloco aqui também os pontos positivos pra vocês, porque geminiano é aquela pessoa que vai conseguir aprender várias coisas durante a vida. Ele vai se interessar por assuntos diferentes. E isso fala muito de Mercúrio também. Mercúrio são todas as nossas relações de comunicação. Onde está o nosso Mercúrio é como a gente se comunica no mundo, a forma que a gente comunica. Quando o Mercúrio está retrógrado, por exemplo, que a gente fala muito isso, todo mundo teme, não entende direito o que significa, que isso é uma besteira. Lógico que muita gente usa isso como desculpa, mas de fato Mercúrio rege as comunicações. Então é um período que a gente vai sim ter dificuldade, às vezes fulano vai falar uma coisa, a gente vai entender outra, às vezes a gente vai estar lançando alguma coisa, as pessoas não vão ter clareza na comunicação. As tecnologias também, é comum a gente deixar o celular cair, quebrar, o carro bater, enfim. É um período que a gente realmente tem que tomar cuidado, porque Mercúrio retrógrado, as comunicações estão de fato afetadas.
Então, por que que os planetas interferem tanto, né, nessas mudanças astrológicas? Porque são eles que são os condutores por onde a energia dos signos se manifesta. E, além da astrologia nos ajudar no autoconhecimento, no nosso estado corporal, a gente tem ainda a mãozinha dos astros para os nossos relacionamentos, que a gente tanto fala, né? Eu nunca vi como vocês têm dúvida sobre isso e se apavoram, mas, gente, nunca levem ao pé da letra, porque tudo tem solução e eu sempre falo assim, quando tem amor, tudo dá certo. Às vezes a gente tem um relacionamento que vai ser mais difícil, mas não quer dizer também que a gente tem que desistir daquilo. Às vezes é justamente aquilo que a gente precisa para aprender uma coisa na nossa vida, às vezes até uma coisa kármica, né? Mas aí vai muito da crença de cada um. Então, vivem me pedindo para eu falar dessas combinações e nós vamos brincar um pouco sobre isso aqui também, né? Porque eu não ia deixar vocês sem isso, que é o que vocês mais adoram. Então, vamos falar um pouquinho sobre as combinações. Eu vou falar algumas combinações aqui que vocês me pedem, que eu peguei lá da minha caixinha, pra gente falar um pouquinho de cada uma, mas lógico que dá pra gente fazer 1000 interpretações. Às vezes eu vejo que muita gente só me fala assim, signo meu é esse, o signo do meu contatinho é aquele. E aí, combina? E eu sempre falo, é fundamental que a gente leia um mapa astral inteiro, né? Para uma leitura assim fidedigna, a gente precisaria fazer uma sinastria, que é quando a gente coloca um mapa em cima do outro e vê aonde vai dar bom, aonde vai dar ruim, aonde vai ter dificuldade e aonde vai ser mais leve, mais fluido. Mas, lógico que com a energia isolada desses signos, a gente consegue sim já ter uma ideia. Eu sou de touro, ela é de câncer, combina? Combina. Tanto é que meu namorado é taurino. Mas, lógico que isso não é o suficiente, a gente precisa de mais informações. Então, a gente consegue ter um parâmetro, mais ou menos. Esse daí é geminiano. Algumas eu já sei que vocês estão experts, que já perguntam até a data de nascimento do boy. Mas calma, gente, não vamos assustar as pessoas, tá? Vamos aos poucos. Então, sim, a gente consegue ter uma ideia quando a gente fala dos signos isolados, que é um pouquinho do que a gente vai falar aqui agora. Mas é fundamental que a gente saiba, pelo menos ali, a Lua, né? O ascendente, a Vênus. Então, quanto mais informações a gente tiver do mapa da pessoa, mais a gente vai entender se ela, de fato, vai ter ali uma comunicação legal com a gente, uma coisa leve, né? Uma coisa mais amorosa, ou se a gente vai ficar sempre ali tendo atrito. Áries e Gêmeos, por exemplo, e quando eu falo assim dessas combinações, eu não coloco só aquela coisa exata. Eu coloco um pouco assim do meu sentimento junto, da minha opinião, tá? Então, eu acho que é uma excelente combinação, por serem dois signos que gostam muito da liberdade, que são dois signos inquietos. Áries tem muito esse poder de ação, né? Que eu acho que é, assim, a coisa mais rica no ariano é esse poder de ação, essa atitude, que eu admiro muito, que às vezes coisas que eu procuro mais no meu mapa é essa forma destemida, né, de ver a vida, essa coragem mesmo que o ariano tem. E Gêmeos é um signo que ele gosta de estar em todos os lugares, ele é dual, né, Gêmeos é dual, por isso que às vezes as pessoas falam, é duas caras. Não necessariamente, algumas pessoas podem entender assim, mas Gêmeos é, como eu falei já antes, é muito inteligente, é uma pessoa que se interessa por assuntos diferentes, por isso que às vezes as outras pessoas não entendem muito ele, às vezes ele é um signo incompreendido. E também por ser um signo de ar, é um signo que precisa muito ter liberdade, né? Então por isso que eu digo assim, Áries e Gêmeos é um casal que vai fazer muito barulho, é um casal que vai fazer às vezes muita confusão, mas é um casal que é aquele casal que a gente até cansa de ver, sabe? Aquele casal que tá sempre animado, sempre fazendo várias coisas pra lá e pra cá. No rolê, assim, a gente até, meu Deus, que disposição. Mas é um casal que flui, que dá certo. Outra combinação também é Leão e Libra. Pra mim, Libra é o signo que mais bate, assim, com Leão. Porque Leão é um signo que ele precisa muito ser elogiado. A gente que convive com o leonino, a gente precisa muito exaltar as coisas boas que Leão faz, lembrar do quanto ele é
né, bom, legal. Lógico que às vezes, aí que eu falo muito da gente trabalhar a luz e sombra, né? Leão é um signo muito alto astral, que costuma ter autoestima. Então é um signo pra cima, é um signo que tem brilho e que ele coloca também. Ele tende a colocar brilho no outro, na pessoa que ele tá se relacionando, não só nele. E é um signo muito generoso também. Então as pessoas falam às vezes que eu não gosto de leão. Eu admiro muito leão. Minha Vênus é em leão. O que significa a gente ter a Vênus em leão? Quando eu tenho a Vênus em leão, eu quero que quem esteja comigo beije o meu pé. Que me valorize muito, que me trate como uma princesa que eu sou. Então é óbvio que eu amo esse signo. E Libra, o que é Libra? Libra já é regido por Vênus, né? Então que já é o planeta do amor, da sensualidade. Libra sabe muito como agradar. Libra é aquele signo que ele foge de uma briga. Então, se Leão tá lá chato com as crises de autoestima dele às vezes, Libra vai lá e vai saber direitinho o que falar pro leonino. Então, é um casal que eu acho que flui bem também. Leão é muito da beleza, né, das artes, e Libra também. Então, acho que eles fecham muito, assim, um casal que deve chamar atenção, fisicamente também. Sagitário e Aquário. Sagitário e Aquário, muita gente tem dificuldade com esses signos, porque eles também prezam muito pela liberdade. Sagitário é expansão, né? Sagitário foi feito, acho, para viajar o mundo. Claro que, como eu já falei, depende, né, do restante do mapa. Mas Sagitário é muito um signo de muita liberdade, é o signo do mundo. E Aquário também. Aquário é futurístico. São signos que eles não gostam de nada pegajoso, eles não gostam de cobrança. Sagitário dizem que é o signo do vai tomar no cu, e Aquário é o signo do foda-se, né? E aqui, olha só, nesse espaço eu posso falar o que eu quiser, que maravilhoso. Então, são dois signos assim, eu gosto muito dessa energia também, sabe? Aquário tem muito essa energia do desapego. Eu aprendo muito com Aquário, que é o meu ascendente. Que Câncer já é um signo mais apegado, assim, né? Então, eu tento trabalhar bastante também essa energia em mim, porque ela me ajuda e me auxilia a gente lidar com a vida, com as coisas que nos acontecem com mais leveza, saber que tudo passa, né? Por exemplo, tá? Agora, já que a gente tá falando de Aquário, vou usar o exemplo de uma amiga minha, que ela é muito aquariana, ela tem Aquário em vários, assim, ela tem Lua em Aquário, Vênus em Aquário, ela é aquariana, e ela é muito desapegada. Simplesmente no dia que eu ia comemorar meu aniversário, ela, como minha vizinha, ela foi embora pra Europa, disse que foi viajar, passar o final de semana, não sei aonde, depois ia viajar pra não sei aonde, sendo que a gente já tinha tudo combinado. E eu, canceriana, tão querendo receber amor, né? E canceriano, assim, a gente não guarda rancor, a gente guarda nomes, né? Então, assim, eu sei o nome de todo mundo que esqueceu meu aniversário, de que deixou de ir. E ela, assim, na coreana que ela pegou e simplesmente, sem me avisar, ela pegou e foi embora no dia. E assim, eu poderia ficar chateada com isso? Poderia ficar chateada com isso. Mas eu sei que ela é aquariana. Então eu relevo, porque eu sei que essa é a forma dela viver a vida, dela levar a vida. Não é uma coisa por mal, entendeu? Por isso que eu reforço como é importante a gente entender os outros, pra que a gente não pegue as coisas pra gente. Até porque a gente fica muito mais chateado com as coisas, porque elas dizem muito sobre nós. Então, aprender muito com os outros e com os signos que são diferentes dos nossos. Câncer e Capricórnio. Câncer e Capricórnio já são opostos complementares. E são opostos complementares que eu sempre falo que é um super match. Assim, eu gosto muito dos signos de água com signos de terra. Acho que dá um balanço legal. E são dois signos que são muito família. Câncer gosta muito de cuidar. Capricórnio tende a reprimir os seus sentimentos, mas eu sei que ele acaba aprendendo muito com o canceriano. Então, a gente pensa assim, às vezes, não, mas Capricórnio é um signo muito frio. Não é que Capricórnio é frio. Capricórnio, ele reprime os seus sentimentos.
Então, assim, às vezes ele tende a sofrer bem mais do que a gente que é canceriano, porque a gente coloca pra fora, a gente chora mesmo, a gente sente as coisas e não tem medo de sentir. E o capricorniano, como ele reprime isso, ele acaba sofrendo bem mais sem a gente saber. Então, eu acho muito legal isso, que é um signo que aprende um com o outro. São 2 signos muito família. Câncer é aquele signo que ele quer se sentir protegido, ele quer se sentir seguro. E Capricórnio tende a dar, como um signo de terra, tende a dar toda essa segurança, essa estabilidade, né? São signos muito também trabalhadores, são signos que gostam muito de servir também, né? E Câncer também é um signo que gosta muito de servir, porém eles servem de maneiras diferentes, por isso que eu acho que eles se complementam de uma forma muito legal. Touro e Escorpião é uma combinação bombástica também. Touro também, mais um signo de terra, e Escorpião, um signo de água, também são opostos complementares. E são 2 signos bem fogosos, assim. Dizem que é a melhor combinação sexual do zodíaco. Mas eles são de formas diferentes, por isso que também um complementa o outro, né? Escorpião é aquele signo assim, tudo ou nada, e ele tem o dom de ver a luz e a sombra de cada um dos outros 12 signos. Escorpião tem muito isso, então ele tem muito também aquele mistério. Às vezes também é um signo mais introspectivo. Touro é um signo de terra, mas ele é um signo mais tranquilão também. Então, às vezes, talvez esse casal vai ter que cuidar pra não ficar tanto em casa e tanto na cama também, né? Entre 4 paredes. Tem isso. Mas Touro também oferece estabilidade. Touro tende a ser isso. Calma, não me xinguem se não for, mas tende a ser um signo fiel. E Escorpião é super desconfiado. Então, assim, Escorpião é o pior inimigo que você pode ter. Porque, ao contrário do Ariano, que ele vai fazer um escândalo se souber de alguma coisa, Escorpião ele vai ali, na ferida. Então, nunca traiam o escorpiano. Fica a dica. São 2 signos teimosos também, mas daí paciência, né, gente? Nada pode ser perfeito. É um signo que vai aí aprender a lidar com a teimosia do outro. Acho que Touro ainda ganha, é o signo mais teimoso, mas eu ainda defendo porque, na real, é um signo persistente. É aquele signo que planta e que ele vai até o fim, ele não sossega até terminar o que ele começou. Então, eu acho que Escorpião admira também muito isso em Touro. Dá esse contraste da constância de Touro com a intensidade e a profundidade de Escorpião. Acho que é um casal de milhões. Outra combinação aí, vocês viram que eu gosto de signo de terra com signo de água, mas que também são opostos complementares, Virgem e Peixes. Algumas pessoas às vezes pensam, não, Virgem não vai ter paciência com Peixes, porque Peixes é aquele signo sonhador, né? Às vezes é aquele signo que vive na fantasia, mas Peixes tem outras 1000 características. Peixes, por exemplo, é o signo mais espiritualizado do zodíaco. É um signo super intuitivo, sensível, e ele ensina muito Virgem com isso, com toda essa sensibilidade, toda essa profundidade e essa leveza que ele tem com as coisas, né? É um signo que ele vai ter muita paciência, muita empatia. Então, se às vezes Virgem quiser criticar, quiser ser cri-cri, Peixes vai estar lá pra fazer a cara de pleno dele só assistir a birra de Virgem. E Virgem também vai ensinar muito pro pisciano a colocar mais o pezinho no chão, né? A parar, vem pra realidade um pouco. Vamos fazer aqui umas planilhas dos teus sonhos. Então é mais ou menos isso. Virgem vai ensinar a Peixes organizar essas emoções. Então é muito legal. Por isso que às vezes as pessoas me perguntam, mas signo de terra é bom com signo de terra. Ok, é uma relação que vai ser legal. Um virginiano com um capricorniano, eles vão se entender no modo de pensar, eles vão ser pessoas mais racionais ali, mais analíticas. Talvez eles vão ser ótimos amigos ou ótimos sócios para trabalhar, vai ser uma parceria de sucesso. Mas no relacionamento, o que um pode contribuir para o outro, né? Então acho que é muito legal quando a gente faz esses matches, essas combinações, da gente ver também o que eu posso olhar no outro, que não tem em mim, e o que esse outro também pode ceder para que eu ensine a ele.
Então é uma combinação que eu acho bem bonitinha, virgens e peixes. Vamos falar então um pouco agora das casas astrológicas, né, que fazem parte do nosso mapa, as 12 casas. A casa 1 vai falar muito do nosso eu, do nosso potencial. Também fala muito sobre a nossa aparência física, então isso é bem interessante, não só a nossa aparência física, mas a maneira como a gente age, como a gente se veste, como a gente se mostra pro mundo, né? A casa 2 é uma casa que eu gosto muito, que é a casa do tangível, assim, dos nossos bens materiais. É a casa do dinheiro. Tem uns famosos aí, por exemplo, gente, que tem muitos planetas na casa do dinheiro. Isso quer dizer o quê? Que eles têm muita influência nessa casa. Então é uma pessoa que ela nasceu já pra ser rica, entendeu? Não tinha como ela vir nessa vida e não ter muito dinheiro. Então é legal a gente ver o que tem em cada casa. Não só o signo, mas às vezes os planetas, enfim. A casa 3 vai se dedicar mais à comunicação. A casa 4 tem muito a ver com a nossa infância, a nossa relação com a família, né? O lugar onde a gente morou. Fala muito de lar, assim, o lugar onde a gente morou e a gente mora. É o nosso lar. A casa 5 vai falar sobre prazeres, sobre filhos, sobre brincadeiras, sobre o nosso lado criativo, né? Criatividade muito a casa de leão, né? Essa casa. E a casa 6 vai tratar das nossas rotinas de vida, trabalho, cuidados, saúde. A casa 7 é aquela casa que vocês adoram, que é a casa do amor, das paixões. E não é à toa que ela tá bem do lado da casa 8, que vai ser aquela casa mais da nossa sexualidade, do nosso lado oculto. Às vezes vai falar também sobre espiritualidade. Então é uma casa mais assim que a gente tem que às vezes adentrar mais, que é uma casa que fala mais sobre coisas assim que estão ocultas. A casa 9 traz à tona os nossos estudos, as nossas crenças, as nossas filosofias de vida. A casa 10 vai abranger a nossa carreira, o nosso propósito, por isso que é tão importante também a gente saber qual o planeta que a gente tem lá, quais as influências que a gente tem nessa casa, pra gente entender a que a gente está nesse mundo e por que a gente veio e o que faz real sentido pra gente, né? A casa 11 vai falar de amizades e também das nossas interações sociais, assim, né? Casa 11 é amigos, mas são nossas relações, às vezes, também de negócios, enfim. E a casa 12 vai falar do nosso inconsciente. Eu gosto de dizer que é a casa da espiritualidade. Então, a leitura dessas casas, como eu falei, as influências que tem nelas, não só os signos que estão nessas casas, mas também se essa casa tem planetas ou não. Tem gente que pensa que elas não têm as casas no mapa, mas todo mundo tem, tá? Todo mundo tem as casas, as 12 casas, os 12 signos. Às vezes, umas estão com influências maiores e outras nem tanto. O nosso Sol, por exemplo, eu tenho o Sol, que é o meu signo solar, Câncer, mas ele tá na minha casa 5, que é o signo que é a casa da criatividade, como eu falei. Então, onde eu coloco o meu Sol tem muita relação também sobre a minha personalidade, né? Eu sou uma canceriana, que Câncer é um signo introspectivo, mas o meu Sol tá na casa 5, que é uma casa de criatividade, de alegria, entendeu? Então, essas coisas a gente também tem que prestar atenção. Então, gente, me digam aí o que vocês estão achando. Comentem muito aí no chat, que eu quero saber de vocês. Se vocês já sabiam disso, se vocês também já estudavam astrologia. Se vocês, como eu não sei vocês, mas eu já gastei uma grana com curso, com livro. Tem uns livros maravilhosos, que até eu vou indicar pra vocês. Tem outros que já não fizeram tanto sentido pra mim. Então, assim, o meu objetivo aqui é encurtar esse caminho pra vocês. Porque outra coisa que também era minha dificuldade, por exemplo, é que eu estudava astrologia sozinha. As minhas amigas
nem hoje em dia que todo mundo me manda mensagem. Ah, Bárbara, faz uma astral aqui do gatinho, faz uma astral desse aqui, vê se eu combino com esse. Hoje em dia elas me dão moral, mas quando eu comecei a estudar astrologia, ninguém queria nem saber. Então isso também é muito importante, que a gente crie um ecossistema de pessoas que também estão engajadas no mesmo assunto que a gente, porque a gente aprender conversando, fofocando sobre astrologia, falando disso de uma forma leve, a gente aprende infinitas vezes mais e de uma forma muito mais fácil, muito mais dinâmica. Eu sei que às vezes tem gente, eu gosto de ler, mas tem gente que não gosta muito. Então, o que eu pretendo aqui com o nosso grupo é encurtar um pouco também esse caminho. E vendo isso, eu pensei, por que não então eu criar esse ecossistema onde outras pessoas que também gostam do mesmo assunto que eu, porque eu fiquei chocada no meu Instagram quando eu encontrei tanta gente que queria saber do mesmo assunto que eu e me procurava. Tem gente que me manda textos com a vida, dizendo, que meu namorado é isso, mas a minha mãe é aquilo, mas o que tu acha? E eu quero muito ter esse espaço pra gente poder mesmo compartilhar e aprofundar esse conhecimento. Então, assim, contem comigo. Eu sou uma canceriana que eu vou fundo em tudo que eu me disponho a fazer. E eu quero muito que a gente crie esse lugar, mas tem que ser um grupo fechado, exclusivo, que a gente vai só falar sobre isso, pra gente não dispersar. Que o que acontecia muito lá no Instagram é que, como as pessoas me perguntam coisas diferentes, e mesmo que a astrologia predomine, eu sei que eu tô falando pra um público que nem todo mundo quer saber sobre aquilo, gente. Então, às vezes eu falo de uma forma mais rasa. E aqui a gente vai poder, de fato, estudar e aprofundar mais esse conhecimento. E o que seria, então, esse ecossistema, esse grupo que eu tive a ideia de criar pra gente? É um grupo de encontros semanais, então toda semana a gente vai se reunir para falar para debater sobre o assunto que vocês querem mais que eu dê ênfase. E aí vocês podem ter certeza que a minha atenção vai ser toda de vocês, para que a gente só fale mesmo sobre esse assunto e sobre as curiosidades que vocês tiverem e sobre os temas que vocês trouxerem. E nesses encontros, que serão online e ao vivo, a gente vai debater, e eu escolhi um livro que pra mim faz muito sentido, que é um livro bem didático. Então, ele fala da astrologia de uma forma, assim, bem dinâmica, bem fácil. E cada semana eu vou falar de um capítulo desse livro, que vocês podem ler comigo, ou não, como preferirem. Quem gosta de ler mesmo, que quanto mais a gente souber e mais a gente puder trazer e trocar, mais legal vai ser. Mas também, se vocês também não gostam de ler, não tem problema, porque eu vou trazer tudo pra vocês. E aí a gente vai debater cada capítulo desse livro, e no final a gente vai abrir pra dúvidas, pra trocar ideia, pra cada um trazer também a sua história, a sua experiência em relação a isso, que é quando eu falo da gente colocar a astrologia em prática. Depois que a gente estudar esse livro, eu vou também trazer pessoas que são autoridade nesse assunto. Então são pessoas que eu escolhi a dedo. Já fiz mapa com todas essas pessoas. Tem Edu Conte, que é uma pessoa assim, cara, super divertido. Ele já fez também mapa astral de muitas famosas, ele é super conhecido. Tem a Vives Astral, que ela fala muito também de autoconhecimento. Ela tem um projeto que chama Astroterapia. Então ela traz muita coisa legal também pra gente, muito conteúdo. Tem a Paola do Astro Destino. E a Paola também, o que ela faz no Instagram dela, gente, é genial. Que ela consegue ver pela astrologia quais os lugares do mundo que a gente mais tende a se dar bem, entendeu? Então, pra vocês verem como a astrologia realmente, de fato, ela é extensa e tantas coisas e assuntos que ela abrange. Enfim, essas são só 3 pessoas que já confirmaram presença, mas eu vou trazer mais gente ainda pra vocês, pro nosso encontro realmente ser muito rico e pra gente aprender e se divertir juntas. Recapitulando então, o que vai ser esse nosso grupo? Vão ser encontros que vão acontecer semanalmente, então toda semana a gente vai se reunir para debater muito sobre cada capítulo desse livro aqui que eu escolhi, que é o livro que eu mais acho que, assim, que é legal da gente aprender. Então, ele tem 5 capítulos, vão ser 5 encontros.
pra gente falar e debater sobre esses capítulos. E depois, nos próximos encontros, esse nosso grupo vai durar 2 meses, tá? Nesses próximos encontros eu vou trazer convidados, autoridades sobre o assunto, pra trazer ainda mais conteúdo pra vocês. E outra coisa, pra quem fica preocupado com isso, assim, de vai que eu não esteja online nesse dia, vai que eu não posso. As aulas ficam gravadas, tá? Então, e essas aulas vão ficar por 1 ano disponíveis pra vocês. Então não se preocupem, às vezes se vocês quiserem maratonar as aulas tudo junto, também já dá certo. Só fiquem ligadas que eu já falei, são pouquíssimas vagas que eu vou liberar pra eu poder de fato dar essa atenção pra vocês. Então não fiquem bravas, só garantam a vaga de vocês rápido, porque depois eu realmente não vou ter o que fazer. Então eu vou só soltar o link daqui a pouco aí no chat. Fiquem bem ligados pra garantir essa vaga hoje. Mas enfim, vou liberar daqui a pouco esse link, então fiquem espertas aí. E trago novidades. Ainda pra quem garantir a sua vaga hoje, eu ainda tenho um bônus especialíssimo, que eu não sei da onde que eu tive a ideia de soltar esse bônus, mas vou soltar mesmo assim porque tá decidido, então é sobre isso. E quem garantiu essa vaga hoje vai participar do meu Close Friends. O que tem no meu Close Friends? #descubra. Mas garanto que vocês não vão se arrepender. E assim, uma coisa que vocês já sabem sobre mim é que eu sou fiel às minhas alianças, né? Então assim, muita gente já tinha falado, Bárbara, vende esses Close Friends, não sei o que, cobra. Eu não quero cobrar nada, eu só quero que quem esteja nos meus Close Friends sejam, de fato, os fiéis, que são vocês. Então assim, nada mais justo que eu liberar também esse espaço, mais esse conteúdo pra vocês, que eu vou, assim, compartilhar coisas do meu dia a dia, não só sobre astrologia, mas coisas também que vocês desejam ver, mais sobre autoconhecimento, que eu acho também que tá tudo interligado. Então, esse é um bônus muito especial que eu tô liberando pra vocês. Eu sou a pessoa, assim, que eu não libero muito da minha intimidade, embora pareça que eu faço muitos stories, mas os Close Friends realmente é um grupo mais privado. Então, valorizem que vocês são privilegiados. Outra coisa importante, agora que vocês forem fazer a inscrição de vocês, vocês vão ver que vai ter uma opção de upgrade ali na inscrição, tá? O que é esse upgrade? É um grupo VIP, que é um grupo mais limitado ainda, então as vagas são ainda menores. Mas o que ganha nesse grupo VIP? Vocês vão ter um encontro presencial comigo pra gente falar ainda mais sobre tudo o que vocês quiserem. Recapitulando pra ninguém ficar com dúvida, no grupo normal, o que a gente tem direito? A tudo, a muita coisa também já, né? Que são os nossos encontros semanais, essas lives que vão ficar gravadas por 1 ano, esse conteúdo, quem quiser maratonar tá liberado. Também vai ter direito aos nossos convidados, que vão trazer mais ainda conteúdo pra gente. E quem se inscreveu hoje ainda vai participar do meu Close Friends. E na inscrição VIP nós teremos nosso encontro presencial pra gente debater, falar tudo, todas as fofocas astrológicas possíveis nesse encontro presencial, tá, gente? Então é um grupo ainda mais limitado pra gente poder, pra eu de novo poder dar a atenção que vocês merecem. Então, gente, estamos entendidos, estamos entendidas. Acho que eu já falei tudo que tinha que falar. Deu pra entender certinho? Então agora, produção, solta esse link. Vamos todo mundo se inscrever nesse grupo. Aprender ainda mais sobre astrologia. Procurem aí o link, tá no chat, gente. Quem não achar, não se preocupa que o link também tá aqui na descrição, tá? Bora fazer nosso grupinho de astrologia. Aprender muito, fofocar muito. A gente vai se divertir demais, eu tenho certeza. E, como eu sou uma pessoa muito justa, não se preocupem, tá? Garantam logo a inscrição hoje. E caso vocês desistam, não gostem, assim, em 7 dias, a gente devolve o dinheiro, caso a pessoa desista, tá bom? Mas eu sei que vocês não vão desistir. Ó, gente, quem tá fazendo a inscrição aí, quem já clicou no link, viu que a gente colocou um valor super em conta, tá? Porque até na hora que eu conversei com a minha equipe, eles queriam colocar um valor de 997, que é mais ou menos o que se cobra na internet, que a galera cobra aí. Mas como eu quero muito que a gente tenha essa proximidade de verdade, que eu sei que é uma coisa que vocês já me pediam há um tempo, e isso é muito importante pra mim, então eu fiz um valor super simbólico, que é R$29,90 por mês, é menos de R$1 por dia.
Então, pelo amor de Deus, nenhum café, nem hoje em dia nenhuma Sete Belo, mas eu acho que a gente paga com esse valor. Vamos ser sinceros. Então tá muito em conta mesmo, que é pra gente ter essa proximidade, essa troca, e porque também era uma coisa que há muito tempo eu queria fazer. Então, se quiser encontrar pessoalmente, vocês já sabem que tem a inscrição VIP, a modalidade VIP a gente paga um pouquinho mais só por mês, mas a gente vai ter aquele encontro nosso presencial, então vai ser super especial também. Mas quem não puder, quem quiser fazer parte só do nosso grupo normal, tradicional, eu tenho certeza que também vai ser muito legal, tá? Eu resolvi abrir essa oportunidade de conversar com vocês sobre esse tema, porque é uma coisa que não só eu gosto muito, mas é uma coisa que vocês me pediam muito também, então eu vi que era do interesse de vocês. Por isso, é um grupo super importante pra mim. Então não deixe pra depois, pra participar do próximo grupo. Eu também não sei se vai ter próximo. É um teste que a gente tá fazendo aí. Tenho certeza que vai funcionar. Quero muito poder fazer outros, mas realmente eu não sei se a gente vai conseguir. Então aproveitem, pode ser uma oportunidade única, tá bom?